Às vezes, a vida nos confronta com a sensação de que o chão sob nossos pés está cedendo. Uma dúvida incômoda, uma inquietação que nos persegue, a percepção de que as verdades que nos sustentavam não são tão sólidas quanto pareciam. É como se, de repente, o mundo se transformasse em um enigma, e nós, os desbravadores perdidos em meio a ele. Além de Batan, em suas reflexões, nos convida a enxergar a filosofia não como um campo distante e abstrato, mas como uma forma de terapia, um guia para navegar pelas complexidades da existência. E é nesse espírito que embarcamos nesta jornada. Vamos desvendar a crítica apádica de Nietzsche à moralidade, uma crítica que, como um terremoto, abala os alicerces de nossos valores mais profundos. Prepare-se para questionar, para duvidar, para confrontar as verdades que você sempre considerou inquestionáveis. O que significa ser humano? Como podemos viver uma vida mais virtuosa? Vamos explorar essa ideia juntos. O problema central que nos move é a busca por significado em um mundo pós-metafísico, um mundo onde as bases tradicionais da moralidade parecem desmoronar, a angústia existencial, a sensação de vazio, a busca por um propósito em meio ao caos. Tudo isso faz parte da nossa experiência humana. É como se estivéssemos em um labirinto, sem saber qual caminho seguir. Nesta jornada, vamos explorar temas como livre-arbítrio versus determinismo, a natureza da realidade, o significado da vida, dilemas éticos, o papel do governo, a existência de Deus, a natureza da consciência, lógica e raciocínio, felicidade e realização. Vamos mergulhar nas profundezas do pensamento nietzschiano, desvendando suas ideias complexas com clareza e profundidade. O tom que adotaremos será intelectual, reflexivo, conceitual, ético e transformador. Evitaremos clichês e simplificações, buscando sempre a clareza e o impacto emocional. Não se trata apenas de entender as ideias de Nietzsche, mas de sentir o impacto delas em nossas vidas. É um convite à reflexão, à introspecção, a um mergulho em nossa própria essência, à atenção. Pois entramos no terreno movediço da moral. Nietzsche nos convida a desconfiar, a questionar, a subverter. Mas, afinal, o que é a moral para Nietzsche? É um conjunto de valores impostos, muitas vezes de forma inconsciente, que moldam nossas ações e nossos julgamentos. É como se fôssemos marionetes, guiados por fios invisíveis que nos fazem agir de acordo com um código de conduta pré-estabelecido. Mas será que esses fios são realmente nossos? E Nietzsche, e sua genealogia da moral, nos convida a uma análise profunda da origem desses valores. Ele nos mostra como a moralidade não é algo eterno e imutável, mas sim um produto da história, uma construção social que evoluiu ao longo do tempo, muitas vezes a partir de interesses de poder e ressentimento. É como se estivéssemos diante de um quebra-cabeça complexo, onde cada peça revela uma parte da história da moral. O conceito de ressentimento é fundamental para entender a crítica de Nietzsche. Ele argumenta que a moralidade cristã, por exemplo, surgiu do ressentimento dos fracos contra os fortes. Os valores dos senhores, como a força, a coragem e o orgulho, foram invertidos pelos escravos, que valorizaram a humildade, a compaixão e o sacrifício. É como se os oprimidos tivessem criado uma nova moralidade para justificar sua posição e subjugar os seus opressores. Mas como isso se aplica à nossa vida diária? Como a crítica de Nietzsche pode nos ajudar a navegar pelo mundo complexo da moralidade? Vamos refletir sobre isso. Imagine-se diante de uma situação em que você se sente injustiçado. A raiva, a mágoa, o desejo de vingança podem surgir, mas Nietzsche nos convida a questionar a origem desses sentimentos. Será que eles vêm de um ressentimento profundo? Será que estamos agindo de acordo com valores impostos, sem questioná-los? Nietzsche nos propõe uma técnica de 3 passos para discernir a verdade em meio à confusão moral. Primeiro, o questionamento. Devemos questionar a moralidade vigente, desafiando a ideia de verdades morais absolutas. Segundo, a consideração. Devemos analisar a origem e os propósitos por trás de nossos valores, buscando entender de onde eles vêm e a quem servem. Terceiro, a criação. Devemos ter a coragem de criar nossos próprios valores, de acordo com nossa vontade de potência, de nossa capacidade de afirmar a vida em toda a sua complexidade. É como se estivéssemos diante de um espelho,
Refletindo sobre nossas próprias ações e escolhas, agora adentramos em um território ainda mais desafiador: a transvaloração de todos os valores. Nietzsche nos propõe ir além do bem e do mal, superar a moralidade tradicional e criar novos valores, baseados em nossa própria vontade de potência. É como se estivéssemos diante de uma tela em branco, prontos para pintar um novo mundo, com cores vibrantes e formas ousadas. Mas o que significa essa transvaloração? Para entendê-la, é preciso compreender a crítica de Nietzsche a Sócrates e ao platonismo. Nietzsche via a filosofia socrática como um sintoma de decadência, uma aversão à vida que buscava negar o sofrimento e a dor. Sócrates, com sua ênfase na razão e na moralidade, teria sufocado a vitalidade e a espontaneidade do ser humano. Em contrapartida, Nietzsche nos apresenta o conceito de vontade de potência, a força vital que impulsiona o indivíduo a se superar, a crescer, a criar seus próprios valores. É a busca incessante por afirmação da vida em todas as suas formas, incluindo o sofrimento e a dor. É a capacidade de dizer sim à vida, mesmo diante das adversidades, e imagine a vontade de potência como uma chama interior, que nos impulsiona a buscar nossos objetivos, a superar nossos limites, a nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. É a força que nos move em direção à autonomia, à liberdade, à responsabilidade individual. É a coragem de criar nossos próprios valores, de acordo com nossa própria experiência e perspectiva. Mas como podemos aplicar essa transvaloração em nossas vidas? Como podemos, na prática, ir além do bem e do mal? A resposta está na autonomia e na responsabilidade individual. É preciso questionar os valores que nos foram impostos, analisar suas origens e propósitos, e, a partir daí, criar nossos próprios valores, baseados em nossa vontade de potência. É como se estivéssemos no comando de nossa própria vida, tomando as rédeas de nosso destino. Pense em uma situação cotidiana em que você se sente limitado, preso a convenções sociais, a expectativas alheias. A transvaloração de valores nos convida a questionar essas limitações, a buscar nossa própria verdade, a agir de acordo com nossa própria vontade. É a coragem de dizer não ao que nos oprime, e sim ao que nos impulsiona a crescer e a nos realizar. Agora, chegamos ao ponto central da filosofia de Nietzsche: o super-homem ou Übermensch. Mas o que significa esse conceito tão polêmico? O super-homem é o indivíduo que supera a moralidade tradicional, que cria seus próprios valores, que afirma a vida em toda a sua complexidade, incluindo o sofrimento e a dor. É aquele que se autotranscende, que se torna mestre de si mesmo. Nietzsche nos convida a enxergar o super-homem não como um ser superior, mas como um ideal a ser alcançado. É um convite à autossuperação, à busca incessante por crescimento e desenvolvimento pessoal. É a coragem de desafiar as convenções sociais, de questionar os valores impostos, de criar nossa própria verdade. Nietzsche critica a cultura ocidental, que, em sua visão, valoriza a mediocridade e a conformidade, em detrimento da individualidade e da criatividade. A sociedade, muitas vezes, nos aprisiona em suas normas e expectativas, impedindo-nos de expressar nossa verdadeira essência. É como se estivéssemos presos em uma gaiola, desejando voar, mas impedidos pelas grades. O super-homem, por outro lado, busca a liberdade, a autonomia, a autenticidade. Ele não se conforma com o que lhe é imposto, mas busca seus próprios caminhos, criando seus próprios valores. Ele aceita o sofrimento e a dor como parte integrante da existência, como oportunidades de crescimento e aprendizado. Mas como podemos nos tornar super-homens em nossas vidas? Como podemos desafiar as convenções sociais, buscar a autossuperação e criar nossos próprios valores? A resposta está na autenticidade e na responsabilidade individual. Precisamos questionar os valores que nos foram impostos, analisar suas origens e propósitos, e, a partir daí, criar nossos próprios valores, baseados em nossa vontade de potência. Para alcançar essa transformação, podemos seguir uma técnica de 3 passos. Primeiro, a autoconsciência. Precisamos nos conhecer profundamente, identificar nossos medos, nossas fraquezas, nossos desejos. Segundo, a autoaceitação. Precisamos aceitar a nós mesmos, com todas as nossas imperfeições, sem julgamentos. Terceiro, a ação. Precisamos agir de acordo com nossos valores,
mesmo que isso signifique desafiar as convenções sociais e enfrentar a resistência. É como se estivéssemos em uma jornada, em busca de nossa própria verdade. Chegamos a um dos conceitos mais impactantes de Nietzsche, a morte de Deus. Mas o que isso significa? Não se trata, necessariamente, da ausência de crença religiosa, mas sim da perda da fé nos valores tradicionais, na moralidade, que antes era sustentada pela religião. É como se os alicerces que sustentavam nossa visão de mundo estivessem ruindo, deixando-nos à deriva em um mar de incertezas. A morte de Deus representa o colapso dos fundamentos da moralidade tradicional. Sem Deus, sem uma autoridade superior que dita o que é certo e o que é errado, a moralidade perde sua base, sua legitimidade. As consequências desse evento são profundas e nos confrontam com o niilismo, a sensação de vazio existencial, a ausência de significado. Diante da morte de Deus, somos lançados em um mundo sem fundamentos absolutos. Não há mais verdades eternas, nem valores universais. Tudo parece relativo, efêmero. É como se estivéssemos em um labirinto sem saída, sem saber qual caminho seguir, mas, ao mesmo tempo, a morte de Deus nos oferece uma oportunidade única, a de criar nossos próprios valores, de assumir a responsabilidade por nossas próprias vidas. A morte de Deus nos convida a questionar a moralidade vigente, a analisar suas origens e propósitos, a buscar nossa própria verdade. Ela nos desafia a encontrar significado em um mundo sem Deus, a criar um sentido de propósito que venha de dentro de nós mesmos. É como se estivéssemos diante de um espelho, refletindo sobre nossa própria existência. Mas como podemos lidar com o niilismo? Como podemos encontrar significado em um mundo sem Deus? Uma técnica de 3 passos pode nos ajudar. Primeiro, a aceitação. Precisamos aceitar a morte de Deus como um fato. Reconhecer que não há mais verdades absolutas. Segundo, a autoanálise. Precisamos mergulhar em nós mesmos, identificar nossos valores, nossos desejos, nossos propósitos. Terceiro, a criação. Precisamos criar nossos próprios valores, baseados em nossa vontade de potência, em nossa capacidade de afirmar a vida em toda a sua complexidade. É como se estivéssemos no comando de nossa própria vida, tomando as rédeas de nosso destino. Agora, chegamos aos conceitos que sintetizam a essência da filosofia de Nietzsche. A vontade de potência e o eterno retorno. A vontade de potência é a força motriz que impulsiona a criação de novos valores, a afirmação da vida em toda a sua complexidade. É a busca incessante por crescimento, por superação, por autonomia. É a capacidade de dizer sim à vida, mesmo diante das adversidades. A vontade de potência está intrinsecamente ligada ao conceito de eterno retorno. Nietzsche nos convida a imaginar que nossa vida, com todos os seus momentos, bons e ruins, se repetirá infinitamente, em todos os seus detalhes. Diante dessa perspectiva, a pergunta crucial é: você estaria disposto a viver sua vida novamente, exatamente como ela é, sem mudar nada? O eterno retorno é um teste, uma prova de fogo. Ele nos convida a aceitar a vida em todas as suas formas, incluindo o sofrimento e a dor. Ele nos desafia a amar nosso destino, a afirmar a vida em sua totalidade. É como se estivéssemos diante de um espelho, refletindo sobre nossas próprias escolhas e ações. A vontade de potência é a chave para a superação do niilismo, para a criação de uma vida significativa. Ao afirmar a vida, ao buscar a autossuperação, ao criar nossos próprios valores, encontramos um sentido de propósito que nos impulsiona a seguir em frente. É como se estivéssemos no comando de nossa própria existência, tomando as rédeas de nosso destino. Mas como podemos aplicar a vontade de potência e o eterno retorno em nossas vidas? Como podemos buscar a autoafirmação e a criação de nossos próprios valores? A resposta está na autossuperação, na criatividade, na autonomia. Precisamos constantemente nos desafiar, buscar novos conhecimentos, desenvolver nossas habilidades, expressar nossa individualidade. Pense em algo que você sempre quis fazer, mas que hesitou por medo, por insegurança, por convenções sociais. A vontade de potência nos convida a superar esses medos, a agir, a criar, a realizar nossos sonhos. É a coragem de dizer sim à vida, de abraçar o eterno retorno,
de construir uma vida que vale a pena ser vivida infinitamente. Chegamos ao final desta jornada, mas a reflexão continua. Recapitulamos os principais pontos da crítica de Nietzsche à moralidade, a genealogia da moral, que nos mostra como os valores morais são construções históricas, a transvaloração de todos os valores, que nos convida a ir além do bem e do mal, o super-homem, o indivíduo que se autotranscende, a morte de Deus, que abala os fundamentos da moralidade tradicional, a vontade de potência, a força motriz por trás da criação de novos valores, e o eterno retorno, a aceitação da vida em sua totalidade. Como um mapa, a filosofia nietzschiana nos guia em nossa jornada de autodescoberta. Ela nos ajuda a questionar nossos valores, a desafiar as normas sociais, a buscar a autenticidade e a criar uma vida mais significativa. Assim como a lei de Batan nos lembra, a filosofia é uma ferramenta, um instrumento para navegarmos pelas complexidades da existência. A filosofia de Nietzsche nos apresenta grandes desafios, mas também grandes oportunidades para o século Z. Ela nos convida a questionar as normas sociais, a assumir a responsabilidade por nossas próprias vidas, a buscar a autossuperação. Em um mundo em constante transformação, a necessidade de pensar criticamente, de refletir sobre nossos valores e de criar um sentido de propósito é cada vez maior. A jornada não termina aqui. Convido você a continuar explorando as ideias de Nietzsche, a aplicá-las em sua vida, a refletir sobre suas implicações. A filosofia é um diálogo constante, uma busca incessante por compreensão. Se este vídeo despertou sua curiosidade, se você se sente instigado a aprofundar seus conhecimentos, inscreva-se no canal, deixe seus comentários, compartilhe suas reflexões. Vamos juntos construir uma comunidade de pessoas que buscam o conhecimento, a sabedoria e a verdade. Qual será o próximo passo em sua jornada de autodescoberta?